RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Cristo é a nossa vitória. Meu prezado irmão que me ouve agora, permita que lhe deseje as boas-vindas a mais uma edição deste programa. Estes votos lhe são entregues com um coração cheio de alegria e satisfação no Senhor, esperando que você esteja passando bem, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é a nossa vitória, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu gosto de olhar para Cristo, tanto como a razão da nossa vitória, bem como assim, olhar para Ele mesmo como sendo Ele mesmo a nossa vitória. Vamos ler juntos, então, o texto achado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, onde se acha assim escrito: Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que versículo tão pequeno e revestido de grandeza! Este versículo é belo e profundo, atentando para o contexto em que ele se acha. O autor sagrado estava falando sobre a ressurreição de Cristo, que estava sendo alvo de alguma incompreensão por parte dos coríntios. Eles estavam afirmando que os mortos não ressuscitam, mas que Cristo ressuscitou. Ou seja, era-lhes fácil afirmar a ressurreição de Cristo, mas negavam a ressurreição dos mortos propriamente dita, o que parecia para já uma contradição, já que afinal Cristo morreu totalmente. A morte de Cristo não foi uma morte de menor severidade. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, sobretudo no capítulo 4, versículo 9, diz: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Cristo é a nossa vitória. Isso não é uma frase comercial ou um slogan para animar uma plateia ávida por encorajamento. Estamos perante uma declaração capaz de fazer um morto ressuscitar, um cego ver e uma família inteira ser salva por conta da obra do Espírito Santo. Quando Paulo afirmou neste texto que Deus nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso deve ser entendido diante do maior inimigo da raça humana, a morte. Os versículos 55 e 56 anteriores ao que lemos dizem: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então o versículo que lemos diz: Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui então, de modo imediato, podemos concluir, com os olhos fitos no texto lido, que Jesus é a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. Mas quando falamos sobre morte, a nossa cabeça não deve logo pensar na morte física, na separação da alma com o corpo. Não podemos imaginar apenas um cenário fúnebre em que a nossa história de vida é resumida em uma biografia escrita por aqueles que nos são queridos. Há uma morte anterior a esta, da qual Cristo é agora a nossa vitória. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz de forma enfática o seguinte: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão com vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Cristo é a nossa vitória contra a morte e a sua natureza mais profunda, digamos assim. Não é já a morte física o que deve se constituir o nosso maior temor, mas sim a morte em sua natureza espiritual, que aponta para uma alienação e separação total do convívio com Deus. Cristo é a nossa vitória perante a morte neste duplo sentido ou em qualquer outro sentido que se possa imaginar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, falando sobre a morte de Cristo e sua vitória sobre a morte, o autor diz: Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Sim, meu ouvinte, aqui o diabo é visto como aquele que tem o poder da morte. Entenda que ele tem o poder de separar os homens de Deus e levá-los a pecar. E o único capaz de travar esta força do diabo não é o seu pastor com as suas orações fervorosas. Não é o grupo de intercessão de sua igreja, embora estejam fazendo um bom trabalho. Não é Maria, nem José ou outro santo que tenha sido canonizado, com todo o respeito que todos merecem. O único capaz de vergar e vergou com sucesso eterno toda a força do diabo sobre a vida dos cristãos é aquele a quem Paulo descreveu assim em Colossenses capítulo 2, versículo 15 e seguintes. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui, amigo ouvinte, devo parar de navegar em águas da cristologia e falar diretamente para si que me ouve agora e que ainda vive uma vida sem Cristo. Deixa-me partilhar consigo a implicação direta de tudo o que disse até agora. Se Cristo é a nossa vitória sobre a morte, disso se depreende que fora de Cristo você está morto. Você é incapaz de ver o perigo que está à sua volta. Se você continuar a normalizar até aquilo que é demoníaco. Então você dirá, acaso o pastor está me evangelizando? Com este tipo de conversa antiga e quase repetida às vezes sem conta? A minha resposta é simples. Não tenho tempo para evangelizá-lo, mas tenho tempo para alertar-te do perigo que você corre ao continuar longe de Cristo. Ele é a vitória para todo aquele que nele crê, e se você não está nele, você é um eterno derrotado. Sim, podes ter conseguido um bom emprego, ou talvez você viva por conta própria e já atingiu um nível de vida muito melhor. Ou talvez seja mesmo uma pessoa materialmente pobre e moralmente depravada também. Saiba que a morte de Cristo venceu a morte da possibilidade real da separação eterna com Deus. Em última instância, lhe convido a crer em Jesus. Isto é um convite ao reforço do amor próprio. Eu sei que você ama a si mesmo mais do que qualquer pessoa. Então, faça um favor a si mesmo. Tenha piedade da sua própria alma e evite que ela seja exposta à vergonha eterna longe de Cristo. Você banha seu corpo por amor próprio. Você se alimenta para manter seu corpo saudável. O pecado não anulou por completo o amor que temos pela vida física, mas anulou para sempre a possibilidade de viver eternamente com Deus. Por isso, Cristo é a nossa vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ali onde você se encontra, recline sua cabeça e desça do pedestal da sua vida. E entregue os comandos da sua vida a Cristo antes que você aterre o avião da sua vida longe do aeroporto da graça de Deus e você se ache perdido numa eternidade, esquecido de Deus para sempre. Essa é a morte da qual Cristo é a nossa vitória. A incredulidade é o pecado que conduz à morte. O não crer que Cristo é tudo o que se precisa para viver em santidade, fé e esperança estão fazendo do céu uma anedota e o inferno uma história real. Pense nisso. Viva vitoriosamente com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.